Fala Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Hoje, meu camarada, eu que noob estou aqui no X da atualidade, meu amigo, com um assunto bastante quente, que é a reforma política no Congresso Nacional. Antes de falar sobre esse assunto famigerado, vamos lá, pessoal, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no nosso canal, a gente gosta muito de ter você com a gente. Show de bola, galera? Vamos pensar junto, pessoal. A reforma política nada mais é do que uma tentativa de reformar o processo eleitoral do Brasil. Ou seja, há um diagnóstico que não precisa ser gênio para saber que o processo de eleição no Brasil está meio complicado, né? Os últimos anos têm provado isso com ainda mais força. Mas vamos lá, galera. Pouca gente entende como que hoje funciona o nosso processo eleitoral. Quer dizer, a gente entende bem, né, que o presidente e os governadores e os prefeitos são eleitos majoritariamente, né? Acho que boa parte das pessoas entende que os senadores também se elegem majoritariamente. O que acontece no Senado porque o mandato de senador é de 8 anos. Então, você tem, então, digamos, um senador assumiu no ano, digamos, 2002. Então, o mandato dele vai até 2010. Só que tem senador que entrou em 98, e o mandato dele vai até 2006. Então, a cada 4 anos, você tem a renovação ou de 2/3 do Senado ou de 1/3 do Senado. Em 2018, por exemplo, nós teremos a renovação de 2/3 do Senado, ou seja, 2/3 dos nossos senadores estão completando 8 anos de mandato. Também funciona assim, os mais votados entram. Falando aqui do Rio de Janeiro, em 2014, o senador mais votado foi o Romário, ex-jogador de futebol, disparadamente o mais votado, ganhou em tudo quanto foi ano eleitoral, acho que, sei lá, na maioria dos municípios do Rio, inclusive. Então, voto majoritário. Mas e esse voto proporcional, né? Que a gente vê às vezes, pô, como é que pode? Um cara que recebeu menos votos entra e o outro que recebeu mais votos que ele não entra, não sei o quê. Gente, não é assim a esmo. Tem uma racionalidade por detrás disso. E hoje a gente vai primeiro, né, para tentar entender o que está sendo proposto, distritão misto, distrital não sei o quê, lista fechada, semi-presidencialismo, as coisas, monarquia daqui a pouco, o pessoal tem uma galera, né, que gosta também, chamar os Orleans e Bragança de volta, tem umas coisas engraçadas. De qualquer maneira, gente, o nosso sistema eleitoral nada mais é do que o maravilhoso voto proporcional em lista aberta. Vamos explicar parte a parte isso daqui. Primeiro vamos dizer o seguinte, por que é proporcional? Porque os assentos, né, as cadeiras nos respectivos parlamentos são distribuídas proporcionalmente, de acordo com a votação dos partidos políticos. Nós vamos entender como é que funciona isso aqui juntos, a partir de um cálculo simplificado aqui que eu trouxe pra gente. Agora perceba bem, é preciso que você entenda que primeiro a gente vota no partido e depois a gente vota no candidato. Isso se a gente quiser votar no candidato, porque hoje você pode inclusive votar na legenda. O que é votar na legenda? Você vai lá votar para deputado federal. Cara, eu não sei em quem eu quero votar, mas eu gosto muito do PMDB, sabe? Do Sérgio Cabral, do Pezão, do Temer. Eu gosto dessa galera, então eu vou lá e digito 15. Confirma, você votou no PMDB. Você deu mais um voto para a legenda, que vai entrar no quociente do quociente partidário do PMDB, nesse caso hipotético. Então perceba bem, primeiro a gente vota no partido. E como que isso acontece? Imagina que no estado do Rio de Janeiro nós tivemos 7 milhões de votos válidos para deputado estadual. É óbvio que o número nunca é tão redondo assim. Então, a maneira como eles distribuem os restos é um cálculo mais difícil, mas para a gente entender como funciona isso aqui, eu acho que já basta. A Alerj, a nossa Assembleia Legislativa, tem 70 cadeiras. Esse número aqui é real. Ora, como é que você vai fazer então o quociente eleitoral? Você vai pegar os votos válidos para aquela vaga específica, no caso deputado estadual, e vai dividir pelo número de cadeiras. Deu 100 mil. Ou seja, 100 mil votos é o quociente eleitoral. Isso significa que eu preciso de 100 mil votos, o meu partido precisa de 100 mil votos, para botar um deputado dentro da Alerj. Então imagina que o seu partido, digamos o seu querido PMDB, os votos do partido foram 1 milhão de votos, exatamente. Quando você divide esses 1 milhão de votos
pelo quociente eleitoral, que é 100 mil, você acha 10. Ou seja, dentro desse esquema aqui, um partido que teve 1 milhão de votos tem direito a 10 assentos. Digamos que o PSDB teve 200 mil votos, ele tem direito a 2 assentos. O PT teve 300 mil votos, 3 assentos, assim sucessivamente. Deu para entender? Ficou claro? Então perceba bem, são os votos no partido. Professor, mas e se desse 1 milhão de votos aqui, 900 mil foi para o filho do Sérgio Cabral, o seu Marco Antônio, que hoje é deputado federal. É bom você lembrar disso. Perceba bem, se 900 mil votos são do Marco Antônio Cabral, não interessa, porque são 900 mil votos do partido dele, PMDB. Aí você pega o total. Ah, mas o último colocado teve 1 voto, só ele votou nele, nem a mãe dele foi votar. Não interessa. Também computa esse 1 voto e somado isso tudo deu 1 milhão. Esse é o número de votos do partido e tudo isso conta para dar 10 assentos. Pessoal, qual é o raciocínio por detrás disso daqui? Vamos pensar juntos. Quando você pensa nesse sistema, você tem uma representação de minorias que fica mais ou menos clara. O que acontece? Esse tipo de voto proporcional, ele aparece com a lista aberta. Isso significa que não só você vota no partido, o partido vai lá dar uma lista com todos os candidatos, né? E você escolhe o partido, mas também escolhe o candidato. Isso significa que, quando você vota no partido, teoricamente, você tem uma representação das minorias ali. Você pega um partido, sei lá, que defende a causa LGBT, por exemplo, e isso para você é uma coisa importante. Você vai lá e vota num partido que defende essa causa. Então, quer dizer, é uma minoria. Você defende a pena de morte, por exemplo. Você vai lá e vota num partido, teoricamente, que defende essa causa que você acredita. Isso significa também que a proporcionalidade ideológica da sociedade vai ser respeitada. Você imagina que 30% da população do estado do Rio de Janeiro é comunista. Você vai ter 30% dos assentos da Alerj com o Partido Comunista. Tá claro? Se 20% é liberal, acho que tem que privatizar tudo, não sei o quê, 20% da Alerj vai ser liberal. Teoricamente, esse modelo proporciona exatamente isso. Proporciona que você, ao escolher os partidos e o candidato junto, você vai ter essa proporcionalidade. Por isso o voto é proporcional. Por isso os partidos é que recebem os assentos. Porque eles, partidos, teoricamente representam alguma coisa. Esse é o primeiro grande contra. É a falta de representatividade dos partidos políticos. Quero pegar com você um caso que eu acho bastante contundente, é o caso do deputado federal Jair Bolsonaro, que foi eleito em 2014 o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, pelo Partido Progressista. Ora, ele teve uma votação muito alta. Isso significa que ele elevou o quociente partidário do partido dele. Agora, essa galera que entrou com o Bolsonaro tem exatamente o mesmo discurso que ele? Duvido. Acho muito difícil. Tanto acho difícil, isso não é a minha opinião, é a opinião do Bolsonaro, que trocou de partido. Foi para outro partido, no caso o Partido Social Cristão, e já saiu do partido e foi para outro partido. Então, quer dizer, o cara tá procurando um lugar onde ele sinta que tem pessoas que coadunam do pensamento dele. Se você gosta do pensamento dele, não, é outra história. Mas perceba que você tem, na falta de representatividade dos partidos políticos, o primeiro grande problema. Porque esse é um sistema que fortalece, ou que tende a fortalecer, em alguma medida, a questão do partido. Além disso, é um sistema confuso, sim. Especialmente se você for olhar isso aqui com o número quebrado, a divisão dos restos, não sei o quê, é um sistema bastante complicado. De fato, para a população entender que, quer dizer, eu tive menos votos que o Thiago Feitosa, mas eu entrei e ele não. Por quê? Porque eu estou em um partido que ganhou mais assentos. Proporcionalmente, o meu partido teve mais votos do que o partido dele, por isso eu entrei e ele não. Agora, para a população, de fato, isso é bastante confuso, gera bastante debate. As campanhas ficam caras, porque perceba bem, como o voto é em lista aberta, eu estou competindo com o cara do meu partido, entendeu? Porque perceba bem, eu vou no eleitor, eu não quero que o eleitor vote no meu partido, eu quero que o eleitor vote em mim, porque ele tem como votar em mim diretamente.
Afinal, ele vota no partido, mas ele também vota em mim. Então eu vou lá e faço uma competição com um cara do meu próprio partido. Além dos caras de todos os outros partidos, né, que eu tenho que competir também. Então você tem campanhas muito caras e você tem a tendência, inclusive, de maravilhoso caixa 2, né, gente? Claro, para financiar campanhas cada vez mais caras, que é o que a gente vem vendo no Brasil. E você tem o fenômeno do puxador de votos. E aí eu quero lembrar aqui do maravilhoso Enéas Carneiro, que se elege deputado federal em 2002 por São Paulo, e ele teve uma votação tão expressiva, que é o recorde do Brasil, ao contrário do que as pessoas pensam, o recorde não é do Tiririca, é do Enéas ainda. O Enéas tem uma votação tão expressiva que o último que entra pelo quociente partidário entrou com 275 votos. Por quê? Porque na somatória, o partido dele teve um número de votos tal que deu X assentos para o PRONA na época, né? O Partido da Reestruturação da Ordem Nacional. Que maravilhoso nesse nome. Perceba, ele teve, se eu não me engano, o quociente partidário do PRONA foi 5. O Enéas é o primeiro, escolhido pelo povo como tal, né? Porque votaram no partido e votaram no Enéas várias vezes. E os próximos 4, pelo quociente partidário, são quem? Não sei, não se sabe. Então você tem esse fenômeno do puxador de voto que, de fato, é óbvio que ninguém ali, quer dizer, oficialmente votaram no partido, mas votaram na figura do Enéas, talvez pela caricatura que era, talvez pelas ideias, eu não sei. Mas fato é que o Enéas foi um grande puxador de votos e que você tem um desbalanço, né, uma desproporcionalidade absurda entre milhões de votos e um cara que será de deputado federal por São Paulo com 275 votos. Faz sentido pensando no quociente partidário, mas pensando nessa confusão que já fica ainda mais difícil de explicar uma coisa como essa. Então você realmente tem essa desproporcionalidade a partir desse fenômeno do puxador de votos. Pessoal, continuando então, né? A partir do diagnóstico, né, de como funciona o nosso sistema eleitoral e do entendimento de que ele não está funcionando bem, algumas alternativas foram apresentadas, muitas delas já são praticadas em outros lugares do planeta. Bem, a primeira opção, né, que foi aventada, não sei se é a primeira opção, enfim, ela foi defendida por alguns e tal, mas eu tentei aqui fazer com que fosse de maneira a facilitar o nosso entendimento, né? Pegando o voto proporcional em lista aberta, o que nós temos mais próximo disso entre as propostas, né, dos partidos, e é bom dizer que um debate sobre reforma política já aconteceu em 2015. Na época, a Câmara dos Deputados, presidida pelo hoje presidiário Eduardo Cunha, ele colocou para frente um projeto de reforma política, né, para mudar uma série de questões no modelo de financiamento, no modelo de eleição e tudo na época. E ele não conseguiu, na época, as mudanças que ele queria, né, claramente. A não ser, na época, a inclusão do financiamento empresarial das campanhas, que depois foi derrubado pelo STF. Né? O STF considerou inconstitucional que empresas doem para campanhas políticas. E isso, de lá para cá, vem gerando uma série de debates. Enfim, a primeira opção, né, pensando o voto em lista aberta, na época foi defendido especialmente pelos partidos de esquerda de maneira geral, foi o voto proporcional em lista fechada. O que significa isso? Assim como hoje você tem uma lista de candidatos de cada partido, você vai lá, tem lá, candidato número 1 é fulano de tal, não sei o quê. Hoje você ordena, sei lá, por ordem alfabética, não sei. Nesse modelo aqui, o partido ordena antes da votação. Então, o partido Projeto X, candidato, número, sei lá, qual seria o número X? 99, não sei. O nosso número é 99, o número do nosso partido. Candidato 1, Zé Bonner. Candidato 2, Thiago Feitosa. Candidato 3, eu. Candidato 4, Gabriel Mendes. Candidato 5, não sei quem. Se você votar, se a gente conseguiu lá o quociente partidário, não sei o quê, e der 1, vai o Zé. Ah, mas eu não votei no Zé. Não, você votou no partido Projeto X e o primeiro era ele. Então, veja bem, essa ordenação prévia faz com que os caciques do partido definam, ou seja, melhor, possam definir, né, quem serão os candidatos que entram na frente. Então, quer dizer, partidos que tenham um controle da máquina partidária nas mãos de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, né, de maneira bem autoritária, e você tem isso bastante no Brasil, né, teriam um controle sobre a formação dessa lista.
Alguns defendem que os partidos deveriam fazer eleições prévias, mais ou menos no modelo das eleições americanas. Outros defendem um modelo, né, de votação em 2 turnos. Então, no primeiro turno, você iria às urnas, votaria, digamos, no PT. Você votou lá, 13, PT confirma. Se deu o quociente partidário 5 deputados para o PT, um exemplo, o PT precisa apresentar uma lista com os 10 primeiros. No segundo turno, entre esses 10, 5 seriam eleitos. Então são algumas pequenas modificações para diminuir o problema que é, sem dúvida nenhuma, esse voto em lista fechada. O grande pró que se vê em relação a isso é que você teria o fortalecimento dos partidos e o barateamento das campanhas, porque perceba, eu sou do partido Projeto X, eu vou para a rua pedir voto para o Projeto X. Não para mim, eu não preciso competir com o Zé ou com o Gabriel ou com o Thiago. Entende? Eu peço votos para o partido. Então, isso fortaleceria os partidos e teoricamente, poderia haver uma tendência das pessoas passarem a votar nos partidos baseado nas ideias que cada um defende. Claro que essas coisas não acontecem do dia para a noite, mas esse mais ou menos é o voto proporcional em lista fechada. A grande característica aqui é a ordenação prévia da lista partidária. Beleza? Com esses prós e contras que eu apontei, que vêm sendo apontados, né, pelos cientistas políticos de maneira geral. Uma outra opção seria a opção do voto distrital, modelo nas democracias anglo, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, se pratica o voto distrital. Eu coloquei aqui entre parênteses puro, porque depois eu vou falar do voto distrital misto. O voto distrital puro, galera, é um sistema de voto majoritário. Você pega, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro e divide esse estado em vários distritos. Então, cada distrito vai ter lá um número tanto de candidatos e o mais votado é eleito. Ou seja, você tem uma simplificação muito clara do processo eleitoral, né? Porque a votação é majoritária, né? É baseado no distrito e tal. Além disso, você tem disse, né, que você teria uma aproximação muito grande entre o representante e o representado. Afinal de contas, esse cara estaria no seu distrito, ele teoricamente até moraria no seu distrito. Claro, se o cara é deputado federal, ele vai morar em Brasília, mas esse é um outro problema. Então, assim, você teria uma maior proximidade e uma maior possibilidade de exigir prestação de contas do seu representante. Esses são alguns pontos que são apresentados, né? E também você teria o barateamento das campanhas, porque em vez de, sei lá, eu quero concorrer a deputado federal. Bom, eu não preciso andar o Rio de Janeiro inteiro, o estado todo, 90 municípios, para fazer campanha. Eu vou fazer campanha só no meu distrito, uma determinada área da minha cidade. Então, assim, eu vou gastar muito menos com campanha, isso significa que a campanha pode ser mais barata. Então, tem essas questões. Alguns contras que são apontados, primeiro, né, você tem aí a questão dos grandes temas, né, sei lá, União LGBT, ou privatização da SEDAI, por exemplo, que aconteceu nessa companhia de água e esgoto, foi privatizada no Rio de Janeiro há pouco tempo, ou está no processo, né, de ser privatizada. Grandes temas que estão aí sendo votados, sendo colocados, que seriam, digamos assim, obliterados por uma regionalização máxima do processo eleitoral, que já é regionalizado, porque perceba, a gente vota por estado, por município, né? Então, esses são alguns contras. Além disso, também você tem algumas regiões que são dominadas por grupos armados, né? Você pensa aí na atuação das milícias na zona oeste do Rio de Janeiro, você teria ali candidatos que muito possivelmente estariam sendo bancados por esses grupos, né? E você teria muito pouca capacidade de não votar nesses caras caso você não concorde com as práticas deles. Então você tem aí alguns poréns em relação ao voto distrital puro. Já o voto distrital misto nos parece, nesse momento, ser a preferência que está sendo colocada pelo Congresso Nacional. Inclusive vem sendo aí, né, defendida com bastante vigor pelo ministro do STF, o senhor Barroso, né, José Barroso. Ele vem defendendo esse modelo, que basicamente mistura a lista fechada com o voto distrital puro. Então você manteria a divisão dos distritos, né? Você pegou o estado, você dividiu em vários distritos. Legal. Agora você, eleitor, vai para o seu distrito votar, você vota 2 vezes para deputado federal. Uma você vota no majoritário, no deputado que você quer, né, entre os candidatos majoritários, e outro você vota na lista fechada. Então, perceba, o problema do distrital puro
é contrabalanceado pela lista fechada e vice-versa, né? O problema da lista fechada, que é a atuação dos caciques, né, dos chefes dos partidos, é contrabalanceada pelo voto majoritário. Então, esse modelo vem sendo aventado. Agora, qual é o grande problema do voto distrital de maneira geral? Pega o caso do Rio de Janeiro, que eu acho sensacional, que é o seguinte: o estado do Rio de Janeiro elege hoje 46 deputados federais. Isso significa o quê? Se a gente for adotar um modelo de voto distrital, a gente tem que dividir o estado em 46 distritos, certo? Primeiro, como dividir? Já é um problema. Segundo, como se isso não bastasse, a nossa Assembleia Legislativa tem 70 cadeiras. Então, teoricamente, você teria que dividir esse estado em 70 distritos. E aí? É 70 ou 46? Vai dividir em 70 distritos para uma votação e 46 para outra? Vai diminuir o número de parlamentares na LERJ? Mas aí tem que ver, tem que reformar a Constituição. Então tem uma série de questões aí que talvez não estejam sendo pensadas ainda, que podem muito dificultar essa questão do voto distrital, que é justamente a distritalização dos lugares. Alguns municípios do Rio de Janeiro você tem, né? Distrito, não sei o quê. A cidade do Rio de Janeiro não tem distrito. Ou pelo menos não é do conhecimento do povo. Então perceba, você teria que dividir a cidade do Rio de Janeiro em uma série de distritos. Onde que começa e termina cada distrito. Então esse é um processo que vai demorar claro, qualquer mudança na regra eleitoral vai ter esse tempo de maturação, né? Seja para melhor ou para pior, mas o tempo de se acostumar vai ter mesmo. Pensando nisso daqui, o que alguns deputados pensaram que seria a grande solução? O maravilhoso distritão. Em vez de você pegar o estado e dividir em vários distritos, você pega o estado e transforma ele em um distritão. Olha que beleza. Os mais votados do distrito entram. Ora, é a mesma coisa que a eleição para governador, só que em vez de eleger um, você elege 70. Os 70 primeiros. Então, assim, o modelo do distritão, em primeiro lugar, o pró, que é aventado por esses caras, né, que foi colocado para eles, é que, olha, é simples. Todo mundo vai entender. Ó, certo, todo mundo vai entender. Só que a maior democracia que adota isso daqui é o Afeganistão. Perceba, o voto do distritão, ele se baseia nessa compreensão de que, bom, o sistema eleitoral atual é muito confuso, então vamos simplificar. Bom, mas e aí? Você perde a representatividade das minorias, você perde a força dos partidos, pequena que eu creio ainda existe, e você torna completamente a competição de todos contra todos. Você individualiza completamente a atividade política. Afinal de contas, não importa em que partido você está, todo mundo é teu adversário. Quer dizer, já é uma coisa que você vê, por exemplo, num partido como o PMDB, em que o relatório que condenava o Michel Temer, né, que dizia que a denúncia da PGR tinha que continuar, era de um parlamentar do PMDB. Então você já vê aí um partido, enfim, né, que já funciona meio assim. Agora, você colocar esse modelo, alguns contras, são justamente esses prós todos que os outros modelos apresentam, o distritão tende enfim, a acabar, né, com essas vantagens que esses sistemas políticos ainda apresentam. E o distritão misto é uma pequena mudança que seria o seguinte: olha, vai ser distritão, né, os mais votados entram, beleza. Só que a gente também admite o voto em legenda, que aqui não era admitido. Então, se o cara vai lá e vota, sei lá, 15 na legenda PMDB, esse voto vai para todos os candidatos de maneira proporcional, ou melhor, os votos vão ser divididos de maneira proporcional, né, os votos em legenda. Bem, ainda precisa ver como é que vai ser essa conta feita, etc e tal, mas é basicamente a mesma coisa da maneira como funciona o distritão. O que é importante da gente entender, galera? O que está sendo acordado, ou a tentativa de acordo que está sendo feita, é que o distritão seja um modelo a ser utilizado na próxima eleição, agora em 2018, como se fosse uma espécie de transição para o distrital misto já em 2022. Por que precisa de transição? Eu não sei. Porque na prática o que você está fazendo é mudar o sistema eleitoral a cada 4 anos. Porque em 2014 se votou de um jeito, se isso for aprovado, em 2018 você vai votar de outro jeito, em 2022 de outro jeito. Além disso, há um grande temor de que uma vez que o distritão estiver implementado em 2018, possa haver uma alternativa. Ó, viu como é que foi simples? Vamos manter isso direto. E aquele acordo que existia, o próximo Congresso, que afinal será eleito o ano que vem, apague o voto distrital misto que acabaria de ter sido aprovado e continue com o distritão
para sempre. É interessante notar que para fazer uma mudança na Constituição você precisa de 308 votos, ou melhor, você precisa de 2/3 dos votos da Câmara dos Deputados em 2 turnos e depois 2/3 do Senado em 2 turnos. Conseguindo isso para o distritão, depois, se eles quiserem reverter e não fazerem o distrital misto, você vai ter uma dificuldade bastante grande de aprovar de novo com o próximo Congresso, porque 2/3 2/3 não, perdão, 3/5, galera. Confundi aqui, 2/3 é para impeachment. 3/5, 60% dos votos em 2 turnos em cada casa. Então, assim, é difícil de você conseguir fazer uma mudança como essa na Constituição. Então, você tem diversas opções, o que está sendo colocado é isso. Isso aqui em 18, isso aqui em 22. Além disso, algumas outras questões estão sendo trabalhadas. A primeira delas é a questão da cláusula de barreira. Teoricamente, você teria, e esse número ascenderia com o passar do tempo, mas os partidos precisariam eleger, precisariam ter 1,5% dos votos válidos para a Câmara Federal em, no mínimo, 9 estados, para que pudessem ter representantes eleitos no Congresso Nacional. Caso não chegue nesse mínimo, esses votos não seriam computados e esse partido não entraria no Congresso Nacional. Isso, junto com o fim das coligações proporcionais, o que é a coligação proporcional? Você pega a eleição para deputado, para vereador, você juntava, né, vários partidos naquela coligação ali para disputar a eleição proporcional. Na prática, o que acontecia era partidos miúdos, pequenos, chamados por alguns de partidos de aluguel, como eles têm tempo de televisão, ele fala, olha, eu te dou meu tempo de televisão se você me der tanto. Isso acontecia dessa forma, ou se você me der um cargo depois que fulano de tal foi eleito, não sei das quantas. Isso acontecia acontece dessa forma. Então, o fim das coligações proporcionais, junto com a cláusula de barreira, essas duas medidas tendem a diminuir o número o número, né, de partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Claro que essa cláusula de barreira vem sendo muito debatida, o STF, em 2006, derrubou uma cláusula de barreira já, que a gente tinha aprovado, o Congresso Nacional aprovou na década de 90, e derrubou exatamente alegando que era inconstitucional. Afinal de contas, se o partido recebeu aquele número de votos, ele merece a representação no Congresso Nacional. Hoje, parece que a Suprema Corte já sinaliza, né, ter um entendimento um pouco diferente. Então, inclusive essas entrevistas que a gente vai vendo, né, com alguns dos ministros, mesmo o ministro Gilmar Mendes, que é um ministro que fala bastante na mídia, o ministro Luiz Roberto Barroso, enfim. E por fim, talvez aquilo que tenha dado mais pano para a manga foi o maravilhoso Fundo Especial de Financiamento da Democracia. Financiamento da democracia seria financiamento das campanhas. Porque perceba, com o fim da doação empresarial para as campanhas, que perceba, é a raiz de todo esse escândalo que vem sendo desvendado pela Operação Lava Jato desde 2014. A doação de empresa, que na verdade é pagamento de propina para uma série de questões, financiamento de Caixa 2, etc. e tal, e a gente tem uma série de pessoas, de uma porrada de partido implicada nisso. Já que as empresas não podem mais financiar as campanhas, que já ficou proibido, né, pelo STF anos atrás, o STF derrubou também o financiamento empresarial, como financiar as campanhas? Afinal de contas, campanha é um troço que demanda dinheiro, não tem jeito. Há uma certa ideia que vem sendo debatida por alguns de, o candidato que se banque, você vai eleger 513 Donald Trumps no Brasil. Né? Porque o Donald Trump é um multimilionário que se elegeu presidente dos Estados Unidos com a força do dinheiro dele. Não que ele seja o mais rico dos Estados Unidos. Mas o financiamento pessoal da própria campanha favorece aquele que tem mais recursos, é óbvio. Então você pegaria uma série de pessoas das classes mais pobres e impede o ingresso dessa galera, ou melhor, dificulta o ingresso dessa galera no sistema político. Uma outra opção é o financiamento público das campanhas, ou seja, o Estado banca. Claro que o contra disso é que o Estado vai gastar dinheiro com a campanha política. Isso é complicado, especialmente quando você pensa que os caras estão querendo criar um fundo, né, no valor de 0,5% da receita corrente da União. Dá algo como 3 bilhões de reais para financiar a campanha. Isso, especialmente no momento de crise, como o que está acontecendo agora no país, soa bastante
indelicado, digamos assim, né, de mau gosto com a população que vem sofrendo tanto, que vem sofrendo com cortes, que vem sofrendo com atraso de salários, especialmente quando você pensa na situação do Rio de Janeiro. Então, assim, esse fundo especial seria exatamente para isso. Olha, já que não temos financiamento das campanhas, a gente teria essa opção aí do financiamento público que vem sendo debatido e há um certo acordo hoje no Congresso Nacional para que, para que exista mesmo esse fundo. Galera, algumas outras medidas já foram consideradas, desconsideradas, vão ser debatidas depois. Mandato para ministro do STF, por exemplo, que hoje eles ficam até a aposentadoria compulsória, que são 75 anos, se não me engano, passariam a ter mandato de 10 anos. Você teria o fim do cargo de vice-presidente. Isso foi engraçado ser proposto pelo PT depois do impeachment, mas, enfim, eu vou deixar a ironia para a sua própria interpretação, meu querido aluno. Enfim, algumas outras coisas, a emenda que aumentava de 15 dias para 8 meses a impossibilidade de prender um candidato, né? Claramente uma tentativa de blindar o ex-presidente Lula, que deve ser candidato ano que vem à presidência da República de novo, caso não tenha problemas mais graves com a justiça. Valeu, galera. Foi um prazer estar com você. Espero que tenha sido tudo claro. Um abraço, até a próxima. Curte nosso canal, se inscreve. E é isso aí. Um abraço, até a próxima.